Bom, nós vimos expectância, esperança, valor esperado, fizemos uma questão. Vamos fazer mais uma questãozinha para fixar melhor o conceito, né, de valor esperado, expectância, etc. Aí a gente segue para o tema novo. O investidor aplica em um fundo de ações e espera os rendimentos seguintes, dependentes do cenário econômico vigente. Por exemplo, numa economia em recessão, ele espera um rendimento de 1.000, numa economia estável, 2.000, numa economia em expansão, ele espera um rendimento de R$4.000 em função dos cenários econômicos. Com base em sua experiência passada, a distribuição de probabilidade do cenário econômico seria: bom, uma economia em recessão, probabilidade de 0,40%, 40%. Uma economia estável, 0,40% também, 40%. Uma economia em expansão, 0,20%, 20%. Veja que a soma 0,40 mais 0,40 mais 0,20 dá 1, ou 40% mais 40% mais 20%, fechando em 100% evidente. Calcular o desvio padrão, em reais, da rentabilidade desse investidor. Beleza? Ele está trabalhando com probabilidade, então ele quer o desvio padrão. Então vamos lá. Vamos... isso daqui nada mais é... Os rendimentos é como se fosse nossa variável XI. 1.000, 2.000, 4.000. Pegar um quadrinho branco aqui, ó. Nossa variável XI, ó. 1.000, 2.000, 4.000. Nossa variável X ou XI, tanto faz. E a probabilidade de X ocorrer. 0,4, 0,4, 0,2. 0,4, 0,4, 0,2. Tá vendo? Isso daqui que ele deu pra gente. Aqui, ó. Beleza? Isso aqui que ele deu pra gente. Tá? O rendimento é uma variável X. E a probabilidade desse X ocorrer. E ele quer o desvio padrão da rentabilidade, do rendimento, né? Do investidor. O desvio padrão da rentabilidade desse investidor. Só que é probabilístico. É um desvio padrão probabilístico associado a uma média aritmética probabilística. Então, primeiro vamos calcular a média aritmética probabilística, ou seja, a expectância dessa variável x é o somatório da variável x vezes a sua respectiva probabilidade. Então, vai ser 1.000 vezes 0,4, né? Mais 2.000 vezes 0,4, mais 4.000 vezes 0,2. Ok? Igual 1.000 vezes 0,4, com a vírgula 3 casinhas para frente, você vai achar 400. Mais 2.000 vezes 0,4, você vai achar 800. 2 vezes 4, 8. 4 vezes 2, 8. 4.000 vezes 0,2, a mesma coisa. 4 vezes 2, 8, 800. Somando, 4.000 mais 800, 1.200, com 8.000, 2.000 reais. Então, a expectância dessa variável x, a média aritmética probabilística, é de 2.000 reais. Ele quer o desvio padrão. Mas nós já vimos que, para calcular o desvio padrão, precisa da variância. Né? E a variância dessa variável x, né? A variância dessa variável x é a expectância de x ao quadrado, né? Expectância dos quadrados menos o quadrado da expectância. Não é isso? Essa é a variância. Beleza? Bom, a expectância nós temos, 2.000. Né? Expectância nós temos, 2.000. Falta calcular a expectância da variável x ao quadrado. Então, vamos lá. Separa, vamos botar aqui a expectância de x ao quadrado, que é a expectância dos quadrados, vai ser o somatório dessa variável x ao quadrado, vezes a probabilidade dela ocorrer. Então, vai ser 1.000 ao quadrado, ó, vezes 0,4, mais 2.000 ao quadrado, vezes 0,4, mais 4.000 ao quadrado, vezes 0,2. Isso daqui vai dar... Gente, 1.000 ao quadrado é 1 milhão. Fica com medo de número alto, não. 1.000 ao quadrado é 1 milhão. Vezes 0,4 seria o quê? 40% de 1 milhão, 400 mil. Mais 2.000 ao quadrado. 2.000 ao quadrado é 2.000 vezes 2.000. Ó. É isso daqui. Vezes 0,4, 4 vezes 4, 16. Ó. Beleza? Ok? Opa. Apagou a luz aqui. Pronto. 1.600.000.
né? Já faltou um zero aqui, desculpa, 1.600.000. Mais 4 mil vezes 4 mil, é 16 milhões. Vezes 20%, 20% de 16 milhões, 3 milhões e 200. Ok? Beleza? Então, 400 mil mais 1.600.000 mais 3 milhões e 200. Somando isso daí, você vai achar 5 milhões e 200. 5 milhões e 200. Beleza? Ok. Show de bola. Então, a variância que nós queremos vai ser igual à expectância dos quadrados, que é 5 milhões e 200, menos o quadrado da expectância. A expectância, quanto é que deu? 2.000? Menos 2.000 ao quadrado. Então é 5 milhões e 200.000, menos 2.000 ao quadrado, 4 milhões. Né? 5 milhões e 200 menos 4 milhões, 5 menos 4, 1 milhão e 200. 1 milhão e 200 é a variância. Então a variância é 1 milhão e 200. Mas ele quer o desvio padrão. Ele quer o desvio padrão. Como é que nós vamos achar então o desvio padrão? Né? Ele quer o desvio padrão. Vou apagar aqui, qualquer coisa, se você não copiou, só dá um pause, né? E copiar. Então a variância é... Então a variância é 1 milhão e 200.000. O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Raiz quadrada de 1 milhão e 200.000. Ora, 1 milhão e 200.000 não é a mesma coisa que 1,2 vezes 1 milhão? Não é? Beleza? 1,2 vezes 1 milhão. Olha aqui, 1,2. Ó, coloca aqui 1 milhão e 200. Ó. Se a vírgula estiver aqui, vezes 1 milhão, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá vendo? Né? Com a vírgula 6 casos dá 1 milhão e 200. Tá bom? Ora, isso daqui então vai ser raiz quadrada de 1,2 vezes raiz quadrada de 1 milhão é a raiz de 1,2 vezes raiz quadrada de 1 milhão. Raiz quadrada de 1 milhão, raiz quadrada de 1 milhão dá 1.000, né? Então vai ser raiz quadrada de 1,2 vezes 1.000. Por quê? Porque 1.000 ao quadrado é 1 milhão. 1.000 ao quadrado é 1 milhão. Então raiz quadrada de 1 milhão é 1.000. Então vai ficar desvio padrão, raiz quadrada de 1,2 vezes 1.000. Ora, 1,2, né? Não tem como você fazer essa conta, raiz quadrada de 1,2. Então, o desvio padrão em prol viria assim: 1.000 vezes raiz quadrada de 1,2. 1,2, na sua prova você não pode colocar a calculadora, então não tem o que fazer. Raiz quadrada de 1,2 mesmo. 1.000 vezes raiz quadrada de 1,2. É a maior simplificação possível que você pode fazer. Não tem mais o que fazer nisso daí, tá? Não tem mais o que fazer. 1.000 vezes raiz quadrada de 1,2 é o desvio padrão. Beleza? Então essa é a resposta. 1.000 vezes raiz de 1,2, desvio padrão. Se ele perguntasse a variância, 1 milhão e 200.000. Né? Variância 1 milhão e 200.000. Desvio padrão, 1.000 vezes raiz de 1,2. E a expectância, o valor esperado de R$2.000. Que ele vai perguntar qual o valor esperado ou a variância do desvio padrão. Um desses três. Ou o valor esperado, o desvio padrão ou a variância. Se ele perguntasse valor esperado, 2.000. Se ele perguntasse variância, 1 milhão e 200. Se ele perguntasse desvio padrão, 1.000 vezes raiz quadrada de 1,2. Ele pode até perguntar o coeficiente de variação, que nós vimos, né, na questão anterior. Coeficiente de variação, desvio padrão dividido pela média aritmética. Tá? Ou seja, nesse caso, desvio padrão dividido pela média aritmética probabilística. Ou seja, desvio padrão dividido pela expectância. Fechou? Então, maravilha. Aqui foi a questão número 2, tá? Número 2. Show de bola? Deixa eu pegar um quadrinho branco aqui. Vamos entrar numa parte mais de distribuição de probabilidades. O que seria uma variável? Faz aqui um resuminho de variável discreta e contínua. Uma variável discreta é aquela variável enumerável, você pode contar. Então, por exemplo, exemplo de uma variável discreta, número de filhos de um casal. Número de filhos de um casal é uma variável discreta.
né? Então, o número de filhos de um casal, você pode colocar x é igual a 1, o casal tem um filho, x igual a 2, casal tem 2 filhos, x igual a 3, casal tem 3 filhos, x igual a 0, casal não tem filho. Então, variável discreta são aquelas variáveis enumeráveis. Você pode contar o número de filhos de casal, é um belo exemplo para isso, né? Um filho, 2 filhos, 3 filhos, 0 filhos, nenhum filho, tá? Você pode contar exatamente, enumerável. Show de bola? O que é uma variável contínua? São variáveis que você só consegue expressar um intervalo. Por exemplo, peso de um indivíduo, de uma pessoa. Você pode dizer, eu peso 70 quilos. Beleza. Mas olha só, dependendo da balança, você pode dizer, eu peso 70,23 quilos. Ou 70,2324. É questão de precisão da balança. Então, no fundo, né, peso é uma variável contínua, está no intervalo, né? Não é um valor enumerável. 70 quilos, tudo bem, mas dependendo da precisão da balança, 70, alguma coisa. A altura também. Minha altura é de 1,68 m. Tá, mas pode ser 1,66,852 m, 1,68,52,345. Depende da precisão do instrumento que você está medindo a sua altura, né? Então, peso, altura de um indivíduo são variáveis contínuas, tá bom? Variáveis contínuas. Beleza? Porque nós vamos trabalhar com distribuições de probabilidade discretas e contínuas, tá bom? Por exemplo, distribuição de Bernoulli. Vamos entrar agora no tema distribuição de probabilidades, ok? Distribuição de Bernoulli. É uma distribuição discreta de probabilidade, tá? Distribuição de probabilidade, o nome já está dizendo, é como a probabilidade se distribui ao longo de uma situação, tá bom? A distribuição de Bernoulli, ela trabalha com somente 2 resultados possíveis. X igual a 1 sucesso, ocorre com probabilidade de P. X igual a 0 fracasso, ocorre com probabilidade Q igual a 1 menos P. Por exemplo, uma moeda. Eu lanço uma moeda, ou sai cara ou coroa. Gente, só tem 2 resultados possíveis. Então, qual é a distribuição de probabilidade quando eu lanço uma moeda? Gente, ou cara ou coroa. Ou cara ou coroa. Não tem outra possibilidade. Ou sai cara ou sai coroa. Beleza? Ok? Ou sai cara ou sai coroa. Show de bola? Tá? Então, por exemplo, se eu tivesse aqui na distribuição de Bernoulli, por exemplo, vamos pegar o exemplo de cara ou coroa, a moeda. Tá? Eu botei aqui x igual a 0, fracasso, x igual a 1, sucesso. Vamos botar aqui. Fracasso, sucesso. Vamos supor que o sucesso seja sair cara, tá? Então, imagina a situação, lançamento de uma moeda. Só tem 2 casos possíveis, minha gente, ou sai cara ou sai coroa. Então, vamos supor que o sucesso seja sair cara e o fracasso seja sair coroa. Nós já usamos a terminologia sucesso e fracasso em distribuição binomial, que é uma distribuição probabilística, tá? Eu só vou melhorar o conceito das distribuições de probabilidade que eu falei de binomial, porque nós tínhamos falado em teorema dos eventos independentes. Vamos voltar nisso aqui. Então, probabilidade de sair cara, P, 50%, ou 0,5, né? Probabilidade de sair coroa, Q, 0,5, ou seja, Q é 1 menos P, é o que sobra. A soma de probabilidade dá 1, dá 100%. Tá vendo? No exemplo de uma moeda, lançamento de uma moeda, como é que ficaria? Ora, o que ficaria? O que seria? X vezes... X vezes P de X. O que é isso? X vezes P de X é a expectância, né? A expectância é a distribuição de Bernoulli. É o somatório de X ocorrer vezes a probabilidade dele ocorrer. Ora, o X é 0. Vezes meio dá 0. Né? Ou 1 vezes P dá P. Ou se fosse 1 vezes meio, daria meio, se fosse o exemplo da moeda. Vamos colocar um caso geral, né? Apaga isso aqui, vamos colocar um caso geral. O caso geral. Né? Então a expectância vai ser 0 vezes Q que dá 0, 1 vezes P que dá P. Na hora que eu somar, dá P. Então a expectância da distribuição de Bernoulli, a média aritmética probabilística de qualquer distribuição de Bernoulli é P. É P. Tá? No caso da moeda seria 50%. Tá bom? E qual é a variância da distribuição de Bernoulli? Ora, se eu pegar aqui x ao quadrado vezes P de x, né? Vai ficar 0 ao quadrado é 0. Vezes Q dá 0.
1 ao quadrado é 1 vezes P dá P, somando dá P. Para calcular a variância é a expectância dos quadrados, no quadrado da expectância. Então, né, isso daqui é somatório de x ao quadrado vezes P de x. Né? Que deu P, tá vendo? Ó, deu P, ó. Deu P. Né? Menos a expectância ao quadrado. Ó, se a expectância é P, acabamos de calcular, ela ao quadrado é P ao quadrado. P menos P ao quadrado, se eu colocar em evidência, é isso aqui, ó. Ó, P vezes, faz a distributiva aqui, P vezes 1 dá P. P vezes menos P dá menos P ao quadrado. Só que Q não é igual a 1 menos P, gente. Se P é 50%, Q é 50%. Se P é 70%, Q é 30%. Né? Então isso aqui é P vezes Q. Então você tem que saber que na distribuição de Bernoulli, a expectância é P e a variância é P vezes 1 menos P. Ou P vezes Q. Tanto faz. Vocês veem, tem questão teórica de prova sobre isso. Na distribuição de Bernoulli, basta você saber isso daí. Mais nada, basta você saber isso daí. Beleza? Ok? Na distribuição de Bernoulli. Show de bola? Maravilha? Beleza? Ok? Então essa é a nossa distribuição de Bernoulli. Ela só vale uma distribuição discreta, porque nós trabalhamos com valores numerados, ó, x igual a 0, sucesso, 1 fracasso, né? 0, ok? E lançamento de uma moeda é um exemplo clássico. Lançamento de uma moeda só tem 2 casos possíveis. Então você usa a distribuição de Bernoulli quando você trabalha com somente 2 resultados possíveis, tá? 2 resultados possíveis, beleza? Ok? Então tá. Aí nós já vimos binomial, eu sei, mas vou falar novamente da binomial, tá? Só que agora não vou falar um pouquinho mais rápido, nós já vimos binomial. Vou melhorar o conceito da binomial, é uma distribuição discreta de probabilidade também. Discreta de probabilidade. Lembra que nós fizemos distribuição binomial? Lancei uma moeda 3 vezes, qual a probabilidade de sair exatamente 2 vezes cara, lembra? Então sai 2 vezes cara, 3 vezes cara. Não tem como lançar uma moeda e sair um valor contínuo. Lancei uma moeda, lancei uma moeda 4 vezes e saiu 3,2 vezes cara. Não existe isso. Lancei a moeda 10 vezes e saiu 4,13 coroas. Não existe isso. Quando você lança uma moeda 10 vezes, ou vai sair 4 vezes coroa e 6 vezes cara, ou 2 vezes coroa, 8 vezes cara, sei lá. Né? São valores numeráveis. Então é uma distribuição discreta. Né? Lancei um dado 8 vezes, qual a probabilidade de sair 3 vezes o número 2? Né? Não vai sair, não vou perguntar qual a probabilidade de sair 3,15 vezes o número 2, não tem como. Né? Beleza? Aí, só para melhorar o conceito, a distribuição binomial é uma soma de várias variáveis independentes de Bernoulli, é uma soma de várias Bernoullis. Porque a Bernoulli, eu lanço um dado, eu lanço uma moeda, por exemplo, uma vez só tem 2 casos, cara ou coroa. Na binomial, não. Eu posso lançar uma moeda mais de uma vez. Lembra que nós fizemos? Lancei uma moeda 3 vezes. Qual a probabilidade de sair exatamente cara? Então na Bernoulli lancei a moeda uma vez, só tem cara ou coroa. Na binomial não. Você lança várias vezes a moeda, o dado. Seria isso. Isso aqui é mais para eventuais questões teóricas. E aqui aquela formulinha da binomial. É utilizada quando temos eventos dependentes que nós já vimos. Combinação de nx a x. Lembrando que essa combinação de nx a x você pode escrever assim. nx a x ou n do ladinho do x, tá? Que é aquela formulinha que nós já vimos? P de x, P elevado a x, P é sucesso, Q é fracasso, elevado a n menos x, lembra? Nós já vimos isso, tá? Em nossa teoria. Sucesso é o P, Q é fracasso, essa combinação é aquele n fatorial dividido por n menos x fatorial sobre x fatorial, x é aquilo que nós queremos calcular, isso nós já vimos. Essa que é a novidade, que eu não vou demonstrar, mas isso aqui é que é a novidade que você deveria saber com a sua prova, tá? A expectância de uma distribuição binomial é n vezes p. N é aquele total de eventos, né, de provas. Lembra? Lancei uma moeda 8 vezes. O n é 8. Lancei o dado 5 vezes. O n é 5. Fizemos questão de binomial. N vezes p. E a variância é n vezes p vezes q. Ou n vezes p vezes 1 menos p, né? Já que q é 1 menos p, é o complemento. Tá? Se esse aqui é 40%, aqui é 60% e por aí vai. 0,4, 0,6. Então essa aqui é a novidade aqui da binomial. A expectância e a variância da binomial.
Beleza? Ok? Sim, porque se na Bernoulli, quer ver? Na Bernoulli, cadê a Bernoulli? Cadê a Bernoulli? Aqui. Se na Bernoulli a expectância P e a Bernoulli são várias, e a binomial são várias Bernoulli, então eu lancei a moeda uma vez. Ok. Cara ou coroa. Se eu lançar N vezes a moeda, a expectância tem que ser N vezes P, né? Se na Bernoulli a variância é PQ, e eu lancei várias vezes a moeda ou o dado, na binomial tem que ser N vezes PQ, o total de lançamentos que você fez, né? Beleza? Então, a binomial eu coloquei aqui para mostrar a expectância e a variância da binomial. Que quando eu dei aula de binomial, não tinha falado aí na expectância, né? Ok? Então tá aí. Beleza. Binomial, Bernoulli. Binomial já vimos exemplos. E agora, mais uma distribuição discreta de probabilidade. Distribuição de Poisson. As principais para vocês, discretas, será a Bernoulli, binomial e Poisson. Sendo binomial e Bernoulli mais importante ainda. Desculpa, binomial e Poisson. Binomial e Poisson. É uma distribuição discreta de probabilidade. A distribuição de Poisson é a distribuição binomial quando o n tende a infinito, tá? Isso daqui, essa setinha seria tende, o n tendendo a infinito, quer dizer, você tem infinitos lançamentos aí de uma moeda. O P tende a zero, a probabilidade de sucesso tende a zero. E esse N vezes P tende a lambda. Esse lambda é uma média. Não vou demonstrar isso. E também nem precisa de efeito de prova. É só para você saber que a binomial é quando o número de provas, de eventos, ele tende a infinito. Você não sabe o que é. Por exemplo, se eu perguntar para você, quantas vezes o telefone celular, o seu telefone celular, toca ao longo de 3 meses? Esse N aqui tende a quê? A infinito, você não sabe. Responde aí quantas vezes em média, melhor dizendo, em média não, quantas vezes o seu telefone celular toca ao longo de 2 meses? Quanto WhatsApp você recebe ao longo de 3 meses? Não tem ideia. N tende a infinito, sei lá, um número muito grande, não sei dizer, é indeterminado. Esse N tende a infinito, ou seja, é indeterminado. Então, quando o número de provas, de eventos forem indeterminados, você não sabe. Você não sabe de responder. Tá? Essa aqui é a distribuição de Poisson. Beleza? Mas não se preocupa que em prova ele vai falar Poisson. Você vai saber que é Poisson. Tá bom? Bom, lambda é uma média. E a probabilidade de x ser igual a x, quer dizer, de x ser igual a alguma coisa, a gente vai ver que é isso, x ser igual a alguma coisa, a probabilidade de alguma coisa acontecer, é dado por essa fórmula aqui. Lambda é uma letra grega, tá? Que é uma média, elevado a x, vezes e elevado a menos lambda, dividido por x fatorial. Tá bom? O que esse é? Esse é aqui é o chamado número de Euler. É um número irracional, uma dízima aperiódica. É uma dízima que vale 2,71, 3 pontinhos que é dízima. Para efeito de prova, você nunca vai ter que fazer 2,71 elevado a conta na mão. Não. Se precisar fazer, ele vai dizer o valor, tá? De E elevado a menos 2, elevado a menos 3, enfim. Mas tem que saber que esse aqui é o número de Euler, é um número irracional, uma dízima não periódica. E ele vale 2,71, 3 pontinhos, que é uma dízima, né? Então, decimais, infinitas decimais. Beleza? Então essa é a fórmula aqui, lambda elevado a x vezes e elevado a menos lambda dividido por x fatorial. Não é dividido por x fatorial. Já vimos que é fatorial na aula de distribuição binomial. Tá bom? Bom, tá, beleza. Então vamos fazer, agora tem que fazer umas questõezinhas de aplicação dessa Poisson, para você ver exatamente como aparece, né? Para você não ficar rendido na situação. Ah, mas antes, vamos voltar aqui. Não coloquei. Nós vimos a expectância e a variância da Bernoulli e da binomial. Anota aí, a expectância da distribuição de Poisson não vou demonstrar, tá? E a variância dela, da distribuição de Poisson, a expectância da variável x e a variância da variável x, você pode escrever assim
ou assim, tá? Você pode escrever a variância ou escrever a variância da variável x, entre parênteses o x, tanto faz, tá? Tanto faz. Só digo que a expectância é igual a lambda, essa média aqui, tá? É a média. E a variância também vai ser igual a média, ou seja, na distribuição de Poisson, a expectância é igual à variância. Tá? Na distribuição de Poisson, o valor da expectância é exatamente igual ao valor da variância, a lambda, que é essa média aqui da formulazinha. Então, se numa prova ele perguntar qual a expectância ou qual a variância da distribuição de Poisson, é a lambda, é a média. Tá? Tem o mesmo valor. Fechado? Ok? Maravilha. Agora, como eu falei, vamos fazer duas questões de aplicação, justamente para a gente não ficar, para entender essa fórmula, né? O que diz essa fórmula aí da expectância. Vamos lá, da expectância, desculpa, da distribuição de Poisson. Amanda é médica ginecologista. Durante os finais de semana, ela recebe, em média, 2 chamadas por hora em seu telefone celular. Calcular a probabilidade no próximo final de semana, Amanda receber exatamente 3 chamadas em 2 horas. Ora, ele deu uma média. Ele deu uma média. Em média. Então, em prova, toda vez que ele falar assim, em média, ou ele escrever Poisson, a questão é de Poisson. Tá? A questão é de Poisson. Então, nessa questão 1, vamos com calma. Ela recebe, em média, 2 chamadas por hora em seu celular. Calcular a probabilidade no próximo final de semana, Amanda receber exatamente 3 chamadas. Então, ele quer a probabilidade de x igual a 3, né? Exatamente 3 chamadas, tá? Em 2 horas. Ora, se ela recebe 2 chamadas por hora, ó, 2 chamadas por hora em 1 hora, em 2 horas, ela vai receber quantas chamadas? 4 chamadas, né? 4 chamadas, que é exatamente o valor do lambda. Veja que a questão ele quer calcular a probabilidade da Amanda receber exatamente 3 chamadas em 2 horas. Se a média de chamadas dela é 2 chamadas a cada hora, em 2 horas, a média são 4 chamadas. Isso aí é a média. Ela recebe, em média, 4 chamadas em 2 horas, que é o lambda. Ele quer a probabilidade de ela receber exatamente 3 chamadas. Ou seja, o x é 3. O x é 3. Porque na formulinha você tem probabilidade de x igual a x, né? É igual a, como é que é a formulinha lá que a gente já viu? Lambda elevado a x, né? Vezes E, opa, ficou apagado. Vezes E elevado, opa, caramba. Vezes E elevado a menos lambda, dividido por x fatorial. Então ele quer a probabilidade de receber exatamente 3 chamadas. Viu como uma distribuição discreta? Ah, você não fala assim, eu recebo em média 8,15 chamadas de telefone. Não existe isso, gente. Então o telefone toca 1 vez, ou 3 vezes, ou 4 vezes. É discreta. Por isso que pode ser uma distribuição discreta, né? Aí eu recebo em média 14,15 WhatsApps. Não recebe. Você recebe 1 mensagem, 2 mensagens, 3 mensagens, 4 ligações, tá bom? Então, se em média ela recebe 4 chamadas em 2 horas, qual a probabilidade de receber exatamente 3 chamadas? Se em média ela recebe 4 chamadas em 2 horas. Ou seja, o lambda é 4 e o x é 3. Então a probabilidade de x ser igual a x, ou seja, a probabilidade de receber exatamente 3 chamadas, vai ser igual a lambda aqui a 4, elevado a x, ou seja, elevado ao cubo, dividido por x fatorial. X fatorial é 3 fatorial, né? Vezes E elevado a menos lambda. Cadê o lambda? 4. Então elevado a menos 4. Tá? Ora, isso aqui vai dar 4 ao cubo. É 4 vezes 4, 16. Vezes 4, 64. Não é isso? 3 fatorial. O que é 3 fatorial? Que nós já vimos lá em binomial. 3 vezes 2 vezes 1. Já estudamos isso. 6. 6. Né? 6. Vezes E elevado a menos 4. Né? Vezes E elevado a menos 4. Beleza? Ok? Então, claro que, bom, a questão pode você simplificar, né? Divide por 2 aqui em cima e aqui embaixo, vai dar 32 terços vezes E elevado a menos 4. Essa é a resposta. Pô, E elevado a menos 4? Não tenho a mínima ideia, nem quero saber. Nem quero saber, claro.
Claro, deixa a conta armada assim, prova vem assim. Se ele quiser que você calcule o valor de A elevado a menos 4, ele vai ter que te dar o valor. Você vai ver na questão 2, ele vai ter que te dar esse valor aqui. Tá? Senão